Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Olha, ele me deu uma pérola maravilhosa. Lembra que eu digo a vocês que nós somos o templo do papai? 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, Lucas 17, versículo 21 e Hebreu 3, versículo 6, que nós somos o templo do papai. Nós somos a igreja de Deus, Efésios 5. Nós somos a morada de Deus, em Efésios 2. Então, agora hoje, ele me deu 1 Coríntios 3, tá certo? E vamos lá. Eu não vou dar nem um pitisco. Por quê? Porque é para dar tempo eu ler o 1 Coríntios 3, tá bom? 1 Coríntios 3, tá bom? Que tem muita sabedoria o 1 Coríntios 3. Por isso que eu já vou direto no assunto. Eu vou fazer o seguinte. As pessoas que estão no YouTube vai conseguir ver o resto do conteúdo, tá certo? Aí vê a mensagem completa. Mas eu vou ler a mensagem que ele deu. Depois eu vou ler a Bíblia de estudo e depois eu vou ler a palavra, tá bom? Vamos lá? Vamos. Vou torcer que o cachorro pare de latir, né? Mas dá para você escutar, não dá? Olha. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Viu? Aquilo que eu te falei, 1 Coríntios 3, tá certo? Agora vamos, 1 Coríntios 3, versículo 6. A explicação do papai. E aí eu faço da Bíblia de estudo e depois eu faço a palavra. O corpo humano é incrível. Somos todos parecidos, mas tão diferentes. Por quê? Deus não fez ninguém igual. Mesmo que seja parente, filho, não, igual, não. A personalidade é diferente. A natureza é diferente. Entendeu? Porque Deus vê a gente como espírito. Que Deus é esse maravilhoso, né? Agora veja, parecido, mas tão diferente. Há uma diversidade. Grande na cor do cabelo, veja, grande na cor do cabelo, da pele e dos olhos. No mundo todo mundo cheira diferente, um mais forte, outro mais fraco, porque tem que tomar um banho, botar um perfume desodorante, todo mundo fede, entendeu? Por quê? Porque a nossa pele é morta. Nós somos vivos para servir a Deus, mas todo mundo está morto. Todo mundo está morto. Vivo para servir a Deus. Gálatas 2:19, Romanos 6:10, Filipenses 1:21. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Tá certo? Veja, há uma diversidade grande na cor do cabelo, da pele e dos olhos. No mundo, né? Eita, peraí. No mundo todo, somos diferentes naquilo que gostamos de comer, cheirar ou sentir. Por isso que tem várias frutas, tem várias verduras, tem vários tudo, entendeu? Todos os jeitos diferentes, porque Deus fez pessoas diferentes. Não tem ninguém igual, tá certo? Até as crianças estão tendo sabor também. Tem criança que gosta disso, gosta daquilo. Por quê? Porque Deus fez várias coisas, entendeu? No mundo todo, somos diferentes naquilo que gostamos de comer, cheirar ou sentir. O corpo humano é tão intrigado, não sei o que é isso não, na forma como reage ao calor, ao frio e a outros elementos. Deus criou um corpo perfeito, viu? Perfeito, gente. Olha, o ser humano é a coisa mais linda que Deus fez, sem exagero nenhum. Deus fez o ser humano a coisa mais linda. Vocês já viram como é? Presta atenção, gente, do começo de uma criança de bebê
Aí fica com 1 mês, com 2, com 3, com 4, com 5, vai crescendo, vai crescendo. Na medida que ele vai crescendo, a pele vai mudando, a unha vai mudando, o cabelo vai mudando, todo perfeito, perfeito. Não tem uma coisa assim que o braço cresce mais do que o outro, não é tudo igual. Cresce tudo igual, entendeu? É cabelo, é mão, é tudo. O órgão também vai junto. Não é incrível? Não, olha a grandeza de Deus, gente. Tá, eu sou doida. Não, eu sou doida. Deus escolhe o louco para confundir o sábio. Deus escolhe o fraco para confundir o forte. 1 Coríntios 10. Eu sou louca, por Deus. Eu olho as grandezas dele demais. É muita coisa. Se eu for falar aqui, haja vídeo. Ele é muito gigante, gente. Já viu um ser humano como é? Ele cria uma criança, um bebê. Daqui um pouco tá com 5, 3, 4, 5 meses, 1 ano, tal. E na medida que ele vai crescendo, Deus vai dando os perfis, a diferença, como ele é, como não é. Deus escreveu já tudo, o ser humano. Entendeu? Quando eu quebrei o pé, passei 3 meses e 6 dias com gesso. Quando tirou o gesso, a perna estava preta. De quê? De grude da pele velha. Eu dizendo, que é isso? Eu mesmo não sabia. Meu menino foi que disse, maninha, todo dia a gente troca a pele. Eu digo, meu Deus, entendeu? Uma bebê, daqui um pouco está se descascando, está mudando de cabelo, está crescendo, gente. A fisionomia muda, é incrível. O corpo humano é perfeito, entendeu? Não falta nada, mão, braço, dedo, unha. Você tá vendo a unha aqui, tá? A unha devia estar aqui, né? Para quando for crescendo, a unha tá dura. Não. Olha aqui. Você corta, cresce de novo. A unha do pé cresce de novo. Sobrancelha cresce de novo. Cabelo cresce de novo. A carne é fraca? Não. A carne é forte. Aí o ser humano, aí o abençoado diz, eu não deixo as drogas porque a carne é fraca. A carne não é fraca, a carne é forte. Entendeu? Veja como é o ser humano, gente. Meu Deus do céu, eu queria ter mais a capacidade de escrever um ser humano. Se eu for conseguir, se eu fosse botar no vídeo aqui, era um vídeo que nunca mais se acaba. Porque a sabedoria de Deus fica tudo na minha cabeça, mostrando como é o ser humano, o órgão da gente, como é dentro. Quando eu estou comendo, meu Deus do céu, o feijão é feito com tanta verdura, com tanto negócio. O frango, o arroz, tudo ali. Agora você vê, quando tá azedo, como é que fica fedendo. A gente come uma comida gostosa, sai fedorenta. Que organismo é esse que a gente tem? Entendeu? É uma máquina linda que a gente tem dentro de nós. Divide tudo que a gente come, é água, é cocô, tudo. Você tá comendo, tá com uma dor de cabeça, toma um comprimido, passa dor de cabeça. Entendeu? Meu Deus do céu, o seu não tem explicação, gente. Olha a grandeza de Deus, gente. Olha a grandeza de Deus. É muito perfeito. Olha aqui, ó. Deus criou o corpo perfeito. Hã? Esse órgano que a gente tem aqui dentro. Caga, mija, separa as águas do almoço, do feijão, do arroz ou qualquer coisa. A água, por isso que a gente tem que estar tomando água, porque senão fica desidratado. Essa pele aqui, tudo é feito de água. Quando a gente nasce na barriga da nossa mãe, que a gente já foi batizado na água e do Espírito. Entendeu? Nós somos uma água. Se não tomar água, fica desidratado. Por quê? Isso aqui funciona com água. A gente soa. Entendeu? Não tem muita explicação, mas é tempo. Mas vivemos em condições imperfeitas. Tá vendo? Deus criou um corpo perfeito, mas vivemos em uma condições imperfeitas. Somos expostos a alimentos perigosos que podem causar grande mal. É sal, é açúcar demais, é diabetes, é pressão alta, é gordura, entope a veia do coração. Por isso que muita gente fica doente. Tem que, vigiar e orar as comidas. Viu aqui? A gente pode comer de tudo, mas de tudo um pouco. Aí a pessoa come com gula. Gálatas 5,
versículo 19 ao 21. E o fruto do amor de Deus, Gálatas 5, 22, só 9. Pode comer de tudo, mas de tudo um pouco. Aqui, ó, exposto a alimentos perigosos que podem causar grande mal. Devemos tratar os nossos corpos como um templo. Tamanho tomando muito cuidado de nós mesmo, tanto física quanto espiritualmente. Tá vendo? Aí quando diz, veja só, o reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Romanos 14, 17. Aí os pessoal faz festa, é comida, é bebida. A palavra de Deus não, né? Deus não está pedindo comida nem bebida. Mas as pessoas só se preocupam, final de ano mesmo, na ceia, não sei o quê, é só comida, comida e roupa. Deus não está preocupado com roupa. Deus quer que adore Ele, em espírito e verdade. Querido Deus, ajuda-nos a ver que o nosso corpo é um templo. Tu criaste qualidades espirituais e físicas dentro de nós, que são únicas e que requerem a nossa atenção. Melhoraremos as nossas escolhas para proteger o corpo que nos deste, em nome do Senhor Jesus. Veja, tá vendo? Volta de novo para ler de novo. Querido Senhor, ajuda-nos a ver o que o nosso corpo é um templo. Tu criaste qualidades espirituais e físicas dentro de nós que são únicas e que requerem a nossa atenção. Melhoraremos as nossas escolhas para proteger o corpo que nos deste, em nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Agora vamos na Bíblia de Estudo. Hoje tem muita pérola, viu? Vamos lá. Sois o templo de Deus. Sois o templo de Deus. A primeira ideia de se edificar uma casa para Deus veio dele. Veja, veio dele próprio. Quando pediu que os hebreus no deserto construísse um tabernáculo onde pudesse habitar entre eles. Viu? Posteriormente, veio a inspiração de Davi de erguer um templo em Israel, a fim de revelar a todas as nações a grandeza da presença do Altíssimo entre o seu povo. Em ambas as construções e glória do Senhor foi derramada para mostrar que ele estava no meio dos israelitas. Desse modo, todos os judeus tinham consciência da santidade, da pureza e do valor espiritual que o templo representava. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou que o justo se torna o verdadeiro templo de Deus. Olha, o verdadeiro templo de Deus na nova aliança. Veja, na nova aliança. Um tesouro se descontinuou. Isto é, nos foi revelado que, tá vendo? A gente é um tijolinho nessa construção da terra. Porque antes de Deus fazer o mundo, ele já estava pensando em nós. Só que nós somos uma nova criatura. A gente vem de geração em geração. Tá vendo? Revelado que se somos o santuário, tá vendo? Nós somos o santuário de Deus. A sua morada,
Tá vendo? A sua morada, o santuário. Nós somos templo, morada, santuário, igreja de Deus e Deus é a cabeça. A igreja é Efésios 5, a morada é Efésios 2 e ainda tem outro capítulo, certo? Nós somos o santuário, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 3, entendeu? Nós somos o templo, morada, santuário, igreja de Deus e Deus é a cabeça, entendeu? Ó, a sua morada cabe a nós possuirmos temor e tremor para não sermos reprovados e tão grande privilégio. Afinal, o Espírito Santo não pode habitar em nenhum lugar impuro. Só que hoje ele pode. Ele pode habitar no lugar impuro, mas ele não pode trabalhar. Entendeu? É dar as bênçãos. Mas ele pode. Por quê? Porque ele quer usar, ele vai usar também aquela pessoa que é impuro. Ele vai usar. Paciência. Ele tem que usar. Entendeu? Antigamente ele não podia, mas hoje ele pode. Porque ele agora habita em todo mundo. Por quê? Ele desceu 3 vezes na terra. Desceu para os profetas, desceu para a barriga da Maria e desceu para nós. Só que nós ainda não tínhamos nascido. Foi naquela época, entendeu? A gente veio de geração em geração. Depois do ano 70, muito século depois do ano 70, muito século depois da cruz, certo? Nós somos Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, João disse, eis que eu estou vendo um mundo novo. Entendeu? É esse. Entende? Vamos ler agora. Vou ver se dá o que dá, tá? Para fazer. 16. Não sabemos voz. Vamos ver. Vamos lá. É porque tem muita explicação. Há dissensões. 1 Coríntios 3. Vamos lá. Há dissensões demonstram a falsa de espiritualmente. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Se você estiver na graça, você tem alimento sólido. Agora, se você estiver no sistema religioso, não é alimento sólido. Entendeu? Agora, a graça sim. A graça é uma firmeza, é rocha. Agora, se você não tiver, você não tem como. Entendeu? Agora, veja. Leite vos dei e beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tá vendo? Se você estiver na graça, você não vai passar a ser carnais. Agora você está no sistema. Aí você não tem um sólido, não é sólido. Entendeu? A graça é sólido. O sistema não, que nós não estamos no Moisés, nós estamos na graça. Nós não somos lei, nós somos graça. Nós não somos judeu, nós somos gentil. Não são 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Veja. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, tá vendo? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Viu? A cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Tá vendo? É que nem eu estou plantando e o crescimento é de Deus. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, agora Deus escolhe aqueles que quer. Deus vai longe, viu? Agora veja, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem os que rega, mas
Deus é que dá o crescimento, viu? Deus é que dá o crescimento, não adianta. Ora, é que nem aquele negócio. Eu vou, se eu não for, o Espírito Santo não vem para dizer ao ser humano o que está certo e o que está errado. Entendeu? João 14 e João 16. Veja, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Tá vendo? Lavoura de Deus. Edifício de Deus. Sois vós. Nós somos colaborador de Deus. Entendeu? Nós estamos ajudando Ele nessa obra do mundo. Entendeu? Porque nós estamos prontos para servir a Deus, não ao homem. Tem gente que vai para a igreja servir a homem. Não, não sirva a homem, sirva a Deus. Entendeu? Deus é o nosso pastor, é o nosso pai, é o nosso guia, é a igreja. Nós somos a igreja. Deus é o nosso pastor. E ele disse, dá de graça o que de graça tu recebeu. Se você der dinheiro para pastor e se você for para a igreja, você está desobedecendo a Deus. Porque as igrejas é maldição. Gálatas 3, versículo 10 ao 14 e Gálatas 1, versículo 8 e 9. Se você ficar dando dinheiro para pastor e indo para a igreja, você está desobedecendo a Deus, porque ele não pode dar a graça. Hã? Veja, Deus, somos colaboradores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Está vendo? Nós estamos aqui para servir a Deus. João 14, na casa do meu pai tem muita morada, somos nós. A casa de Deus somos nós. Entendeu? Agora, você quer servir ao homem segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente, construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edificar. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, que foi Jesus, além do que foi posto, o qual é Jesus. Tá vendo? Foi Jesus. Contudo, foi através de Jesus que agora a gente tem acesso ao Pai. Foi através de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido, a gente não estava aqui, não. Ele teve que morrer por nós. Agora, o pecado e a lei, não. Ele tirou de Israel para quando a gente viesse não ter pecado nem ter lei. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é outro, prata, pedra preciosa, madeira e feno de palha. Tá vendo? Ninguém pode, porque se você tiver feno, palha e madeira, queima no fogo. Você tem que ter ouro, prata. Entendeu? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedra preciosa. Tem que ter isso para estar lá em cima. Agora veja, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Tá vendo? E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Tá vendo? Você tem que ter o galardão. Entendeu? Se queimar, não. Feno, palha, vai queimar. Você tem que ter o galardão. Por quê? Porque o que está ligado na terra está ligado no céu. E o que está desligado na terra está desligado no céu. Você tem que ter o galardão. Entendeu? Fazer as coisas boas aqui na terra. Que você é um tijolinho. Você está morto, vivo para servir a Deus. Gálatas 2,19, Romanos 6,10, Filipenses 1,21. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Nós somos um pastor de Deus aqui na terra. Nós estamos no lugar de Jesus. Nós somos carta viva de Deus. 2 Coríntios 3. Carta viva, mas não com tinta, com o Espírito Santo. Se a obra de alguém se queimar, tá vendo? Sofrerá ele dano. Ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que? Através do fogo. Tá vendo? Não sabeis que sois
santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Viu? Nosso corpo é sagrado. Agora, eu acho que falta mais 5 minutos. Não dá. A sabedoria humana, sem valor. Esse aqui vai ficar, tá bom? Não vou ler não, senão vai ficar muito grande. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia dele. E, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamento vã. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ai, deu tempo, viu? Amém? Você viu aqui? Tudo é de Deus, gente. Tudo. Deus não dá a glória dele para ninguém. Agora vocês em casa, lê devagarinho. Eu tenho que ler ligeiro porque tem vídeo, tem canal que não aceita mais de meia hora. Entendeu? Eu tenho que fazer menos de meia hora. Tá certo? O YouTube não. O YouTube é bom. Eu amo o YouTube. Aí vocês querendo ver a mensagem inteira, vê no YouTube. Tá certo? Amém. É muito lindo esse 1 Coríntios 3. Tá certo? Eu dou, por exemplo assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Certo? Eu planto. O crescimento que dá é Deus. Entendeu? Entende? Porque se eu não plantar, quem é que vai fazer? Os crentes estão se calando, gente. As pessoas estão se calando por causa de dinheiro. Ou por causa também de que muita gente é contra a palavra de Deus. Só que é o sistema Moisés. Nós não somos Moisés. Nós somos graça. Não são 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Entendeu? Nós somos graça. Nós estamos... não somos Jerusalém, nós somos Nova Jerusalém. Nós estamos depois da cruz, nós estamos depois do ano 70. As coisas velhas já passou, tudo se fez novo. Não tem que dar dinheiro para pastor, gente. Pastor é canguloso, mentiroso, preguiçoso, bando de demônio. Não dê dinheiro para pastor, que não agrada a Deus. Vocês estão desobedecendo a Deus, dando dinheiro para pastor e frequentando salão, que é igreja. Não é igreja, é salão. Era um bar. Agora é igreja. A igreja somos nós. Se Deus está dizendo que nós somos a igreja, você está dizendo que a igreja é de pedra, vocês estão desobedecendo a Deus. A igreja é maldição. Amém? Graça e paz. Deus abençoe. O tempo acabou. Amo vocês.